Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37, nós vamos ler a partir do verso 2, que diz assim: essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Jesus amado. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrados em feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E o odiaram ainda mais por causa dos sonhos e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, irmãos queridos. Preste bem atenção nessa parte. O queridos foi por minha conta, é claro, né? E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, prestaram atenção aqui que não foi só os irmãos que começaram a duvidar a respeito do sonho e da palavra que José estava recebendo. Eram os familiares de casa. Eram os mais próximos. E lhes disse: que sonho foi esse que você teve, rapaz? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Mas que história é essa, rapaz? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, ele refletia sobre o que o filho falava para ele. A história de José é muito conhecida. E eu não sei se você já parou para pensar. Coloca para mim aqui. Porque hoje eu vou fazer você refletir acerca de um processo. Do poço ao palácio. A vida de José, ela nos ensina que o sucesso é resultado de fé, caráter, sabedoria e resiliência. Provavelmente você já deve ter conhecido, lido ou ouvido falar a respeito dessa história. Mas eu gostaria de falar sobre algumas características muito importantes que nessa noite ela vem como lição, direcionamento, apontamento acerca dos próximos dias. E eu não sei se você, ao ler esse tema, ou esse título, passou pela sua cabeça a quantidade de anos que foi necessário para que esse processo ele se tornasse real. Você sabe? Não foi 5, não foi 10, não foi 1 ano.
Foram 13 anos do poço ao palácio. Aproximadamente. E a trajetória de José, desde o momento em que foi jogado no poço até se tornar governador do Egito, durou esse período de preparação e de provocações. Como isso, pastora? Através de ensinamentos. Passa para mim. No percurso, José ele precisou vencer algumas situações que talvez você, ao observar agora, você vai se sentir muito familiarizado com elas. Como, por exemplo, o ódio, a inveja, a violência, a conspiração, a indiferença e a dissimulação. Pastor, o que significa isso? Da onde veio essa palavra? E isso vem da ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções e sentimentos, à base de hipocrisia e fingimento. José ele teve que passar a aprender com todo esse cenário a partir do momento em que ele foi jogado num poço pelos seus próprios irmãos. Eu não sei se você já passou uma noite difícil na sua vida, da qual você olhava para o relógio e os minutos não passavam, e a dor que você sentia ali naquele momento também não. E você esperando pelo amanhecer, porque o desespero era tão real e tão notório, mas parecia que passava o ano, mas não chegava ao amanhecer. Foram noites e noites que José passou, abandonado pela sua família, tentando entender o que motivava, porque de verdade no coração dele não tinha a raiz da motivação de tudo que os irmãos fizeram contra ele. E quantas vezes a gente não passa noites em claro, tentando entender determinadas ações de outras pessoas a nosso respeito, mas não vamos nos fazer de vítimas, porque toda ação tem uma. Então nós não estamos tão alheios a tudo isso. Nós temos a nossa parte também. E onde eu quero chegar com isso? É que no processo o Senhor nos desenvolve para termos um caráter refinado. Para sabermos agir dentro de ética, princípios e valores que são inegociáveis. Nós não podemos deixar a situação mexer, alterar, modificar o que é certo e o que é errado. José, ele precisou também, passa para mim, a aprender a esperar o amanhecer. E como é difícil. Ele teve que esperar o amanhecer, não apenas de um dia, mas de 13 anos. Ano a ano consecutivo. Talvez na hora que você viu ali aquele título do poço ao palácio, você pensou assim, meu Deus, que bom, vou aprender a chegar lá. Deixa eu te contar uma coisa. Nem todo mundo que está aqui está no palácio. E nem todo mundo que está aqui está no poço. Só que você precisa saber discernir onde você está dentro do processo. Porque já não dá mais para você continuar sem uma palavra, sem o entendimento da palavra, sem o entendimento da promessa e sem o entendimento da profecia. Não dá mais. E nós estamos num tempo muito propício para isso.
Ele precisou aprender a interpretar, porque ele já tinha os dons com ele. E Deus já tinha dado habilidade a ele de sonhar, de interpretar, só que ele não sabia lidar com aquilo. Ele estava sonhando, e à medida que ele estava sonhando, recebendo, o que ele estava fazendo? Ele estava compartilhando com pessoas que não estavam aptas a ouvir o que ele estava recebendo do Senhor. E este é o nosso erro muitas das vezes. Compartilhar de coisas que o Senhor está trazendo para nós. Acerca de um futuro de esperança e de paz. Acerca de solução de problemas. Porque Ele foi socorro bem presente na hora da angústia da família deles. Só que a família não estava compreendendo o que estava acontecendo. Eu não sei se você já teve ou já passou por algumas experiências de você chegar naquele cenário e já ter visto o cenário. Aquela famosa situação do déjà vu. E eu comentava com Israel, dia 1º, né? Que no dia que eu estava ali, na primeira ceia que nós fizemos, na transição, né, do ano, eu tive um déjà vu aqui. E eu olhei para cima, para a galeria, e eu vi a pessoa que eu vi há um tempo atrás. Eu falei, amor, até a roupa, a cor da roupa, a quantidade de pessoas de dentro da igreja, eu nunca tinha entrado aqui. O Senhor, Ele entrega e Ele fala com você. Só que você precisa diminuir o volume dos ruídos das vozes que você está dando atenção. Não são elas que você precisa potencializar. Você precisa potencializar o que o Pai está falando e já falou a seu respeito. Não é sobre o que os irmãos estão falando a seu respeito. É o que o Pai fala a seu respeito. É sobre a promessa de vida, o pensamento de paz e não de mal. Porque é isso que o Senhor tem para mim e para você. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se todos viram, mas a gente fez um post nas nossas redes sociais falando de uma movimentação que começou nova aqui no Meva Music com relação aos metais. Quem viu? E nessa legenda a gente falou da importância da celebração quando a gente vê um irmão desenvolvendo um dom novo. Desenvolvendo uma habilidade que estava escondida ou enterrada. A gente não pode competir com o irmão, querido. A gente tem que celebrar. E deixa eu te falar uma coisa. Quando o irmão ele tem um dom e ele manifesta de alguma maneira, e ele não está pronto 100% para agir ou para ministrar através dele. É nessas horas que os irmãos mais velhos, que já têm experiência com o mesmo dom, se aproxima do irmãozinho, que está começando agora a desenvolver alguns dons novos, mas que ele já tem experiência, e fala, vai por aqui, faz assim, aqui você vai errar, aqui você vai sofrer, faz assim. É assim que a gente aprende, igreja. Quantas pessoas aí têm vários dons enterrados e não sabe nem por onde começar, simplesmente porque não sabe nem quem procurar para tirar as suas dúvidas. Tem pessoas que recebem dons, recebem sonhos, recebem palavras acerca de outras pessoas e retêm simplesmente por não saber como entregar uma profecia. Faltam profetas que instruam na palavra os novos profetas. A nova geração. Faltam profetas dispostos a conduzir os novos no caminho. A gente pode facilitar o caminho do irmão.
a gente pode deixar mais fácil. José, ele precisou aprender a confiar. Confiar em quem? Pessoas. Como confiar em pessoas se as pessoas mais próximas haviam traído? Ele teve que aprender a confiar com as pessoas novas que ele passou a se relacionar. Ele precisou aprender a perdoar no processo. Porque deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, ele tem uma porção extraordinária para você. Essa é a parte boa de você escutar. Mas a parte B, ela vem acompanhada. E ela é tão verdade quanto a parte A, quanto a parte B. Vai chegar na hora que seus irmãos vão chegar perto de você. E eles não vão te reconhecer, porque você cresceu tanto. E aí você vai ter a oportunidade de se vingar, ou de você estender a mão para ajudar. É por isso que Deus não dá a riqueza para todo mundo. Nem todo mundo está pronto para lidar com dinheiro. Na primeira oportunidade se quebra todo. Em corrupção e a má administração. Vocês entendem, igreja? Nós precisamos chegar a Deus com o coração arrependido, quebrantado, para entender a medida que o Senhor já nos deu. Que você saia daqui, nesse dia, nessa noite, entendendo a sua medida, a ponto de você entender a sua e contribuir com a do seu irmão, que flui na mesma área que você. Eu quero falar agora sobre alguns pontos. Passa para mim. E o primeiro ponto acerca da vida de José e o que a gente pode aprender com ela é com relação a sonho e visão. Baseado em Gênesis 37, do 5 ao 9. Sempre aqui vai estar a minha referência ali embaixo de cada ponto que a gente vai falar aqui. E falando sobre sonho e visão, tenha uma visão clara sobre o seu propósito, sobre o que o Senhor já falou a seu respeito. José, ele tinha sonhos dados por Deus, mesmo jovem. Ele compreendeu que a sua vida tinha um chamado maior. Ele só teve que aprender a lidar com isso. E ele não teve muitas pessoas para orientação. Ele teve que aprender isso na prática, no dia a dia, lidando com inveja, com ódio, traição. E é isso, querido, que a vida vai preparar para você. Se alguém falou para você que o evangelho é um evangelho tranquilo, que você não vai ter batalha, não vai ter dificuldade, que esse ano vai ser, melzinho na chupeta. Te enganaram, mas eu continuo te amando. Eu só estou tentando te ajudar a entender o processo. Mas também você pode comprar o mel à parte. Quando o negócio apertar, você vai lá e, né? É a dica. Deus, ele mostrou a ele, através de sonhos e de uma visão muito clara, acerca do destino e da grandeza de tudo que esperavam os próximos dias. Só que foram 13 anos, né, queridos? E você, está dentro do processo há quantos anos? Porque eu preciso levar você a se encontrar dentro desse processo. Ele recebeu um dom novo da parte de Deus e ele ainda não dominava. E aqui, como eu já falei, fica o primeiro ensinamento. Você carrega uma medida, uma porção, dons, talentos e habilidades dadas por Deus. Ministeriais. Ontem mesmo, antes da gente ir embora, a gente estava na cantina.
eu estava comendo uma pizza e um dos adolescentes chegou perto de mim e falou assim: nossa, pastora, eu não sabia que você mexia com design gráfico e tal. Nossa, você me surpreendeu. Eu fiquei pensando, poxa. Foi, né? Na hora eu fiquei assim, não sabia se era elogio, se não era. Mas eu falei, tudo bem. Aí ele estava me falando, mostrando os desenhos. Eu falei, continua. Estuda, vai lá, procura. Curso, se aperfeiçoa. Aí você pergunta para mim assim, você começou a se envolver com isso quanto tempo, pastora? Fez faculdade? Não fiz não. Eu fui atrás de conhecer da maneira que tinha. Fiz 3 cursos em áreas de pacotes diferentes e o restante eu fui aprender na marra. Quando nós assumimos a comunicação no Ministério Mevan lá em Itajaí, eu, no caso, já tinha algumas experiências com relação a algumas áreas, mas nem tudo eu dominava. E à medida onde o Senhor me colocava, eu ia procurando me aperfeiçoar dentro do que era necessário. Era necessário saber fazer uma imagem, desenvolver uma logo, fazer uma legenda. Não, então vamos lá, como que faz isso? Se para servir a igreja eles precisam disso, eu vou procurar saber como que faz. Aí eu não sabia que eu iria parar em São Paulo e que eu iria precisar muito dos conhecimentos que eu tinha procurado em estudo no dia chamado hoje. Às vezes o Senhor está te dando dicas, ó, é isso aqui, ó, estuda isso aqui. Não tem a ver com agora, tem a ver com o futuro. Se prepara. Se prepara. O Senhor, Ele vai dando dicas durante o processo. Precisamos ter fé diante de um futuro. Para haver esperança, a primeira ação da nossa parte precisa acreditar. Não dá para você entrar neste ano e nesse novo ciclo duvidando das promessas e de tudo que já foi te entregue. Tem pessoas que não acreditam que nem é Deus que falou. Então, como assim? É o próprio Satanás tentando colocar dúvidas na sua mente, a fim de te paralisar dentro da movimentação que é necessária que você esteja. Preste atenção, querido. Quando o Senhor Ele direciona, quando Ele dá uma palavra, quando Ele traz uma profecia a seu respeito, o primeiro sinal dEle é a paz. É você não ter dúvida. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Segundo, passa para mim. Enfrente os desafios, as dificuldades com resiliência, mas preste atenção. Essa palavrinha, ela é tão na moda. E a nossa capacidade de desenvolver força, coragem, ousadia, de passar pelos desafios, passar pelas dificuldades, os conflitos e tudo que vai ser nos apresentado, é uma característica boa. Só que com relação ao seu relacionamento com Deus, você precisa tomar cuidado. Porque a resiliência, quando o Senhor Ele te orienta a fazer uma coisa e você faz outra, não é obediência. Se eu procuro e eu consigo me fortalecer diante a conflitos, de que eu entro baseado na desobediência, eu estou em pecado. Resiliência é para você quando você está caminhando debaixo do propósito e da palavra que o Senhor te entregou. E não criando forças para continuar pecando. Vocês estão me entendendo?
Então aqui, você precisa confiar que mesmo nas adversidades, nas tempestades que vão aparecer, Deus está trabalhando a seu favor. E Ele não é filho do homem para que minta. Ele disse que seria conosco, que Ele subiria e deixaria o Espírito Santo do Senhor como consolador. Nós não estaremos só. Nós não vamos prosseguir. E nós não somos daqueles que retrocedem. Se você precisa de coragem e ousadia nessa noite, querido, o Senhor, Ele está aqui para te dar a medida necessária para os próximos dias. Mas seja transparente com Ele. Não queira demonstrar força onde já não tem mais. Não queira demonstrar que você é uma mulher de fé, um homem de fé, sendo que a dúvida está aí na sua mente e você está lutando com ela já há dias. Não queira dizer para Ele que você não está sentindo medinho. Até porque há instantes atrás o medo rondava o seu ser, simplesmente por não saber como que vai ser o dia do amanhã. Passa para mim o terceiro. Desenvolva habilidades e sabedoria. É o que eu falei. O Senhor, Ele está deixando bem claro para cada um de nós a medida de cada um. Querido, seja um melhor dentro da área que você flui. Na empresa, na faculdade, na igreja. Que as pessoas sintam alegria quando você chega e meu Deus, chegou fulano de tal. Pronto, aquela área ali já está resolvida, porque aquela pessoa desenvolve muito bem essa área. Vocês estão me entendendo? A igreja, ela é feita do coletivo. Nem tudo dentro da igreja eu consigo desenvolver, simplesmente porque eu sou uma só. Mas com a parte que o Senhor te deu, a gente consegue junto chegar no propósito macro, que inclui eu, você, a sua casa, a sua família. Isso é ser igreja. A gente está focado em chegar e cumprir uma missão. Eu com a parte que o Senhor me entregou, você com a parte que o Senhor te entregou, e assim sucessivamente. Fluindo através dos 5 ministérios. Onde José estava, ele prosperava. Ele era bem-sucedido, inclusive na prisão. Porque dentro das tarefas que ele precisava fazer, ele fazia muito bem. E ele chamou a atenção do carcereiro, do gerente, sei lá como que era o nome na época. Mas tudo que ele fazia chamava atenção pelo cuidado e pelo zelo que ele fazia. De repente, ele era um preso que tinha a chave da cela. Como assim? Porque ele era uma pessoa confiável. Ele era uma pessoa que transmitia confiança a todas as pessoas que ele se relacionava. E pasmem, dentro de uma prisão. Este ano que passou, falar sobre prisão para mim é muito, ainda está muito latente tudo que eu vivi na penitenciária da última visita. Então, é um ambiente frio, é um ambiente triste, é um ambiente onde a esperança já com muita luta, a gente consegue falar, inclusive, com as pessoas que estão lá a respeito, porque já perderam. José, ele nos ensina a sermos homens e mulheres de caráter refinado. José, ele interpretou os sonhos e ofereceu soluções práticas no Egito.
Aonde existia um problema, ele vinha já com uma solução. Tem pessoas que olham problemas e já ficam desesperados, se perdem, porque não sabe nem como entrou e nem como vai sair. Isso é uma habilidade desenvolvida. Paciência, bondade, longanimidade são características que o Senhor ele nos oferece através do fruto do Espírito. E não é assim, plim, já começo a andar paciente. Não, já vem uma lutinha para ti. Aqui, essa é de graça, tô. Ou você acha que lidar com inveja, com rejeição, com dissimulação, são coisas leves? O Senhor, ele ia habilitando ele no caminho, a fim de que ele conseguisse solucionar problemas. Entregue o seu melhor em todas as áreas da sua vida. Volto a falar. Não seja medíocre. E medíocre aqui não é um palavrão. Medíocre é uma pessoa que nem é tão bom e nem ruim. É uma pessoa assim. E a própria palavra fala que vai acontecer o que com os mornos? Não é os mormons, é os mornos. Vocês me entendam. Jesus, cuida da gente, Pai. Bora lá. Passa para mim. Caráter e lealdade. José, ele permaneceu fiel a Deus, recusando a comprometer os seus princípios e os seus valores mediante aos 13 anos de provocações, prisões, tentações, porque até mulher apareceu. Mulher sem noção. Mulher que não conhece os seus limites. Mulher que se perdeu na vaidade. No mínimo dentro desse reinado já era olhada e desejada por muitos homens. E talvez José era o único que permanecia ali na dele. E aquilo ativou nela algo que ela precisava de ser desejada por aquele homem. E mesmo nessa situação, ele não perdeu os seus princípios e os seus valores. É muito mais fácil ser fiel do que leal. E eu vou explicar algo para vocês. A lealdade, ela vem acompanhada de algumas características, como confiança, desprendimento, fraternidade, grandeza, sacrifício, amor ágape, bons costumes, princípios morais, éticos, dignidade e também renúncia. Renúncia das nossas vontades. Você acha que aquele homem não sentiu desejo? Mas a mesma Bíblia que ensina e instrui, fala que nós podemos inclusive se irar, mas não podemos o quê? Ele no mínimo deve ter desejado, sim. Mas ele se manteve íntegro. Nós precisamos ver qual é o testemunho que a gente está dando para as pessoas que estão à nossa volta, acerca de todas as áreas da nossa vida. E aqui eu falo aos solteiros, tome cuidado. Tome cuidado. Aos que moram sozinhos, a liberdade é um perigo, porque facilita muitas coisas para que você faça as coisas errado.
Eu estou pensando se eu falo ou não falo o que eu estou pensando. Nas mídias agora, teve um casal muito famoso que se separou. E os dois realmente têm muito dinheiro, muita fama e muito alcance nas redes sociais. E a conversa, pelo motivo pela qual que se separaram, foi justamente por terem começado tudo errado. Eles chegaram à conclusão de que eles querem, o homem quer uma mulher direita para casar e a menina quer um homem direito para casar. Eu preciso dizer para vocês o que eles erraram? Na parte sexual. Solteiro, guarde, se preserve para o seu cônjuge. Não há nenhuma bênção maior acerca da família do que um leito de paz, limpo, sem mancha e sem mácula. Não há modernidade que mude princípios. Não há cultura que venha mudar a cultura do reino. Só que a gente precisa falar mais sobre o básico. Porque o óbvio precisa ser... Porque senão ele se perde. Porque esse foi o erro do povo de Israel em meio a várias situações que eles enfrentaram. Nasciam crianças novas e o óbvio não era dito às crianças. Aí elas iam esquecendo dos princípios básicos e não conseguiam gerar continuidade acerca do ensino. Vocês estão me entendendo, igreja? Eu vou correr aqui. Passa para mim. Falamos já sobre isso. Sabedoria e capacidade de resolver problemas. Veja bem. Na casa de Potifar, José ele rejeitou a tentação da esposa de Potifar. No palácio, José ele interpretou os sonhos de Faraó e apresentou soluções práticas para a crise que iria chegar. Ponto forte de José nessa situação toda: sabedoria e liderança estratégica. Pense no futuro. Por mais que as pessoas que estão à sua volta não entendam o sonho e não tenham clareza sobre a palavra que o Senhor liberou para você. Para muitos vai ser loucura. Para muitos já estão sendo loucura. Mas não tem a ver com o que os irmãos estão falando. Não tem a ver com o que o Senhor falou a seu respeito. Tem a ver com o ponto de chegada. Eu posso estar aqui no poço. Eu posso hoje estar aqui no poço. E de verdade, há 13 anos talvez eu estava lá. Porque talvez essa medida é a mesma que a minha. No dia que eu cheguei em Itajaí, há 13 anos atrás. Se passou-se 13 anos de bastidores, e deixa eu falar, se você não suporta os bastidores, o Senhor ele não te dá lugares altos. Se você não é capaz de suportar os bastidores, querido, os lugares altos eles não são para você, porque lá a intensidade de conflito é muito mais alta. Os problemas são muito mais altos. As potestades, elas vêm com muito mais força. É sobre isso, querido. Não queira ter lugares que você ainda não está preparado para suportar. Primeiro que Deus não iria te entregar. Então pare de desejar lugares que ainda não é para você. Porque você só está perdendo tempo de aprender uma habilidade que o Senhor está apontando para você. Vai por esse caminho. Estude, se prepare,
Porque ao final dos 13 anos, ei José, você vai governar o Egito. E a fome vai chegar. E toda a estratégia que eu te entregar vai ser para ajudar, para manter, inclusive a tua família. Tem pessoas aqui que não olham para si, vendo potencial de liderança, ou de habilidade de ter realmente estratégias para desenvolver e resolver problemas, situações de conflito. Mas o Senhor, Ele está apontando, está mostrando, igreja. Existem pessoas aqui que o Senhor está apontando para um tempo de governo. Ah, pastora, mas vai acontecer amanhã, porque eu queria tanto que chegasse logo amanhã. Passa para mim. Perdoe e seja um agente de reconciliação. Promova a paz e a reconciliação em seus relacionamentos. Aqueles mais difíceis, aqueles mais complicados, porque é esse que a gente precisa dar mais atenção. É esse que a gente precisa orar mais, jejuar mais, desprender tempo. Intimidade e relacionamento precisa da linguagem adequada. Qual é? Tempo, dedicação. Entenda que o perdão, ele abre portas para novas oportunidades. Faça a sua parte, não se preocupe com a do outro. A do outro é ele e Deus. Faça a sua parte e tenha a experiência de viver portas diferenciadas sendo abertas para você. Porque pode ter se fechado uma porta, mas o Senhor, Ele tem seus meios e tem o seu de repente. De repente é uma janela e você está esperando a porta. E mais lá na frente, a porta até vai se abrir. Mas nos falta discernimento. Passa para mim. Reconheça em tudo a soberania de Deus. José, ele sabia, ele cria. José, ele reconheceu que Deus transformou o mal em bem. De verdade, você acredita que o mal que aconteceu com você até agora, o Senhor pode transformar assim? Em questão de segundos, para te levar de verdade ao propósito estabelecido do céu para você. José lhe declarou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então, querido, se você parar para pensar, ó, aquela aqui, já vou colocar uma pulga aí na sua orelha, porque eu gosto. Se você quer ser mais ou está querendo aí alguma coisa que não é seu e está planejando mal contra alguém, você já está fazendo errado. Porque se aquela outra pessoa é de Deus, o que vai acontecer? Ele vai usar isso e vai ser bênção. Então, meu querido, se fosse você, eu parava de fazer mal. Por quê? Não vai te trazer nenhum benefício. E olha, você vai ajudar quem você está querendo que, né? Essa era a pulga. Essa era a pulga que eu queria deixar aí, para você pensar. Confiança na providência divina. É Deus quem faz justiça, não é homens. Não adianta você achar que a justiça vai vir através de homens. A justiça vem do alto, através de homens que estão ouvindo a voz de verdade do céu. Que estão sendo profetas nesse tempo, para o dia chamado hoje, a instruir e a direcionar a visão e os sonhos ainda do seu povo. Tem pessoas que deixaram de acreditar na porção, no sonho, na visão que o Senhor entregou.
E assim como José foi de escravo a governador, você também pode alcançar grandes coisas em 2025. Desde que mantenha sua fé, integridade e disposição para aprender. A história de José nos lembra que o sucesso verdadeiro é resultado de lealdade. Lealdade a homens, não a Deus, querido. Lealdade a Deus. Sabedoria e um coração disposto a servir. Deixa eu te falar, o Senhor, Ele tem uma porção especial aos servos, ao coração rendido ao outro. A estes, não tenta barganhar com Deus não, porque Ele sabe quem de verdade serve com amor. A estes, o Senhor dará visões e profecias acerca do futuro. Filhos de Isacar, já ouviu falar? Já falei sobre ele aqui. Já falei sobre eles aqui. Qual é o sonho e a direção que Deus tem colocado para você? Passa para mim. Qual é? Qual é a porção que o Senhor tem entregue para você? Ore e peça direção, e assim como José, caminhe com fé, para que isso venha se cumprir. Deus não responde perguntas, querido. Ele responde resposta. Ele não vem com pergunta, ele vem com resposta. Precisamos, através de uma visão profética, discernir a voz do céu. Sem discernimento no tempo, como podemos corresponder a algo que Ele nos entregou? Não tem como. É fazer mais do mesmo. E estamos cheios de mais do mesmo. Inclusive nas nossas vidas. Para esse tempo é necessário uma nova forma. A começar da forma de pensar. Metanoia. Metanoia. Metanoia na nossa mente nessa noite. Mudança de pensamento. Mudança de conduta. Mudança de esfera. Mudança de habilitação. Que sejam ativados dons mortos aí dentro de você. Que sejam ativados aí dentro de você. Talentos que o Senhor entregou. E quando nós chegarmos lá no palácio, Ele vai perguntar: e aí, Viviane, te dei 2 talentos. O que você fez com eles? Você multiplicou ou você enterrou? Você vendeu? Porque hoje está na moda vender talentos. Quanto custa o seu dom? É uma oratória boa? 40 mil. Um bom músico? Existem alguns aí cobrando 80 mil. Só que o dom, ele chegou para a gente de graça. Nós recebemos de graça. De graça recebeis. De graça dai. A história de José, ela nos ensina muito. E para finalizar, eu quero que você grave isso. Ter visão é conhecer o futuro. E ele está disponível. Porque Deus é disponível a todos. Se a palavra de revelação está nele, então você tem acesso. Só que você vai parar. Você vai precisar parar de ser medíocre, de contentar com as águas rasas e adentrar mais profundo. Ser resiliente diante das adversidades. Quando chegar a adversidade, não esmoreça, não desista, persista.
Levanta a sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus, busque força nele. A gente não vai conseguir pelas nossas forças. A gente não vai conseguir, igreja. Se apegue nele. Agir com excelência e integridade. Tudo que vier à sua mão, faça com amor, com dedicação, com vontade. Principalmente se for para ajudar o seu próximo. Buscar sabedoria e manter um coração perdoador. Ei, conflitos vão acontecer. Somos diferentes, pensamos diferentes, fomos criados diferentes. E no nosso caso aqui, viemos de igreja diferente, de cultura diferente. Vai chegar numa hora que a gente vai se esbarrar. Mas já chega esbarrando, já perdoando. E já vai dando um glória a Deus, entendeu? Facilita, querido. Precisamos de apaziguadores. E por último, confie plenamente na soberania de Deus. Ele é onisciente, Ele conhece e escuta conversas que você não escuta. Se tem algumas pessoas se afastando, deixa. Se tem outras se aproximando, deixa. O tempo, ele não tem problema de memória. Quem tem problema de memória é a gente. Vocês estão entendendo? O tempo revela, querido. O tempo revela caráter. O tempo revela mentira. Dá tempo. Não tenha pressa. Afinal, para onde nós iremos? Se só Deus tem palavras de vida eterna para mim e para você. Para onde nós iremos? Reflita sobre quais dessas áreas você precisa se fortalecer para vencer esse próximo ciclo. Para vencer esse próximo ano. Que a trajetória de José inspire a você e a mim nessa noite a alcançar grandes conquistas, porque é isso que eu desejo para a tua casa esse ano. É isso que eu desejo para a sua família. Sabe aqueles sonhos que o Senhor Ele faz brotar em nós? Porque Ele faz com que a gente sonhe. Simplesmente a fim de que a gente possa aprender a celebrar as conquistas. Até isso, Satanás, ele tem roubado. A gente passa o processo todo e quando chega no palácio, a gente já não consegue mais celebrar as conquistas. Que quando você chegar lá no palácio, você venha se alegrar e venha ser um homem, uma mulher justa para com as outras pessoas. Que as outras pessoas venham encontrar em você o socorro bem presente na hora da angústia. E que amizades novas venham fluir a partir de momentos também difíceis. Mas não deixe de celebrar as conquistas do seu irmão. Porque é nessa hora que você vê realmente quem está com você. É nessa hora, quando você recebe uma bênção, quando você consegue realizar algo que você já há muito tempo queria. E já estava passando pelo processo de 13 anos. Você chega lá no palácio. Que alegria ter com quem compartilhar. Agora, tamanha tristeza. Chegar no palácio, olhar para o lado e não ter com quem celebrar.